Olá, meninos. Nós iremos falar sobre sistema nervoso, lá na página 252, atividade da página 262 e 263 do módulo 2, tá bom, oitavo ano? Então, o sistema nervoso do corpo humano é a estrutura formada por fibras, né? E essas fibras são formadas de fibras nervosas do tecido conjuntivo. Eles são responsáveis pela transmissão de impulsos nervosos ou impulsos elétricos, conhecido como também potencial de ação. Os nervos estão distribuídos por todo o corpo humano, inicia no encéfalo, na medula espinhal, e sua principal função é estabelecer a comunicação entre os motores de estabilidade e sensibilidade, a parte motora e a sensibilidade. E tudo por meio do sistema nervoso central. O que seria esse? Como ele tem essa conexão, o sistema nervoso ele tem a capacidade de identificar condições ambientais internas e externas para promover respostas curtas e rápidas que adaptem essas condições. Aí nós temos as transmissões desses impulsos nervosos através de quem? Dos neurônios, que vai receber as informações, interpretar essas informações, emitir ordens para os órgãos, tá bom? Fazer armazenamento, garantir algumas funções ali, produzir quase não sai a palavra, neurosecreções, tá bom? Através de tudo isso aí, tem a sinapse, que é a conexão estabelecida entre os neurônios, ou seja, eles vão se interagir como se fosse uma rede, né? Essa interação vai gerar impulsos nervosos por meio de neurotransmissores. Dentro disso aí, nós temos a divisão do sistema de nervo, né? Divisão desse sistema nervoso. O que seria isso? Sistema nervoso central, SNC. E o sistema nervoso periférico, né? Que é SNP. Professora, mas e aí? Nós temos o encéfalo, por exemplo, o sistema nervoso central é dividido em encéfalo. O encéfalo é o quê? Cérebro, cerebelo, ponte e bulbo. E medula espinhal, certo? Então, aí vem desse seguinte formato. Então, o encéfalo, por exemplo, é a parte mais desenvolvida, né? Do controle sensorial, visão, motor, inteligência, memória, coordenação de movimentos, postura, aí já é o cérebro. A ponte ou varíola recebe o nome ela tem noção às emoções, ao choro, às lágrimas, né? O bulbo já vai controlar batimentos cardíacos, respiração, digestão. Então, cada parte cerebral tem a sua função para que haja o desenvolvimento do seu corpo no dia a dia. E aí a anatomia cerebral não é à toa que ela é colorida, porque é para poder identificar o que cada um desses é responsável. Eu queria que abrir para vocês, mas a imagem que eu peguei não é muito legal. Mas nós vamos ver isso aí um pouquinho mais à frente. Medula espinhal. Não esquecendo dela, dispõe-se ao longo do corpo, né? A medula dispõe ao longo da coluna vertebral e comunica-se com o corpo, comunica o corpo com o encéfalo, embora as respostas sejam simples estímulos, né? Embora seja pouca, a resposta seja menorzinha. E o sistema nervoso central, ele é responsável, como eu falei para vocês lá no início, pela memória, né? Pelos pensamentos, pelas emoções, pelas contrações musculares, pelo funcionamento de glândulos. E um cérebro possui cerca mais ou menos de 1,4 kg de uma pessoa adulta. Está localizado na caixa craniana e é dividido em 3 partes: cérebro, cerebelo, tronco e encéfalo. Olha aí cada parte. Aí aqui você pode ver que o cerebelo, ele tem o quê? Ele é aquela cor mais avermelhada. Aí, o que acontece? O cérebro, olha só, como eu falei, é protegido por tecido conjuntivo, meninges e líquido celo-espinhal. Então, o que acontece? Constitui cerca de 90% da massa encefálica, que está aqui dentro, 90% é de cérebro,
E sua superfície é bastante pregada, né? Aumentando a superfície e dividida em dois hemisférios. Dividida aqui, ó, bem aqui, ó. Hemisfério esquerdo e hemisfério direito. E dividido nessas duas partes. O córtex externo tem substância cinzenta, né? Com corpos neurais. E o córtex interno, a substância já é branca. Dendrito e áxions, tá? Tem essas duas funções aí. Já o sistema nervoso central, né? O encéfalo, né? Aí nós temos o encéfalo. O encéfalo, ele vai falar pelas sensações, né? Funções cerebrais. Olha que interessante essa imagem. Movimento, coordenação do movimento. Por isso que ela é colorida. Por isso que aquele primeiro cérebro que eu te mostrei é colorido. O movimento. Movimentos coordenados. Movimentos básicos. Tato. Associação visual. Visão. A responsável pela sua visão é aqui, ó. Nessa região da nuca. Por isso que a mãe da gente vive brigando. Menino, não cai, não bate a cabeça. Cuidado com a nuca. Então, esse negócio, esse gracinho de dar tapão na nuca. Ah, mas professora, mas tem uma casca craniana rígida que protege. Realmente protege, mas dependendo da bancária e do jeito, não vai proteger tanto. A pessoa pode perder a visão temporariamente, pode perder a audição, a fala, o tato, temporariamente por brincadeiras que não tem graça. Então, a gente tem que prestar bastante atenção, porque cada parte do meu cérebro, ele é responsável por funções determinadas do meu corpo. Então, para isso, eu tenho que parar e prestar atenção no que eu estou fazendo com ele, tá? Igual a síndrome do bebê sacudido. Os pediatras, eles falam que a gente não pode ficar assim, ó, com a criança. Ah, joga a criança pra cima. Vai, fica só. E a criança vai lá em cima e meio que cai. Não pode. Por quê? A caixa craniana de uma criança, ela não é totalmente rígida, não é totalmente fechada. E o cérebro dela, quando você faz esse movimento aqui, o cérebro vai bater na caixa craniana. E o quê? Por isso que nós temos o quê? A síndrome do bebê sacudido. Acaba atrasando a fala, talvez atrasa a locomoção, acaba dificultando na visão. Mas aí você não entende por quê. Porque você sacudiu a criança quando ele era bebezinho. Você sacudiu a criança, né? Quando ele era bebê. Então tem que criar cuidado. E aí nós temos a região do cérebro, que é o córtex, né? Que são camadas do cérebro externa. Então eu vou te mostrar aqui. Dentro disso aí, eu tenho quem? Eu tenho tarefas básicas. Por exemplo, a substância branca que é encontrada no cérebro, qual que é a função dela? Ela apresenta essa coloração branca porque ela tem áxon e ameline, e os áxons realizam a conexão entre o encéfalo e a medula. Então, ele vai realizar como se fosse uma ligação entre os dois. Aí, eu tenho quem? Eu tenho o hipotálamo, que é uma estrutura auxiliar da regulação de diversos processos, como a temperatura do corpo, tá? O equilíbrio dos líquidos corporais, além de exercer a influência das frequências cardíacas na pressão sanguínea, na respiração e no sistema endócrino. Olha só a importância de cada parte. E também eu tenho o tálamo, que é a parte do cérebro que tem função de receber informações sensitivas provenientes da medula espinhal e encaminhar para regiões específicas do cérebro, responsável pela interpretação dessas informações. Então, tem cérebro que vai ser responsável por essa importância, vai ter que interpretar as informações que está sendo recebida, tá? E aí, dentro disso aí, é como eu acabei de falar, aí tem a informação aqui bonitinha para vocês prestarem atenção. Tálamo e hipotálamo, presentes, né, na região inferior do cérebro. Tálamo, reorganização e estímulos nervosos e percepção sensorial. Hipotálamo, regulação homeostática corporal, como temperatura, apetite, balanço hídrico, ou seja, a quantidade de água que tem no meu corpo, e controle da hipófise e outras glândulas. Então, cada um tem a sua função, a sua reorganização no corpo,
tá? E aqui eu tenho o tálamo, vou marcar aqui pra vocês, olha aqui o tálamo. E o hipotálamo aqui embaixo, aonde ele está localizado perto da ponte do bulbo, né? Vamos lá. E aqui eu tenho o cérebro, o cerebelo, perdão. Olha aqui, lá naquela outra imagem, lá na primeira imagem, peraí, perdão, oxi, aí aqui, oh, lá na primeira imagem, ele era avermelhado, aqui não, aqui eu já tenho uma massa cinzenta, tá? Desculpa aí. Então, ele é responsável pelo equilíbrio, para você ficar em pé, tá? Pela postura corporal, pelo tônus, pelo vigor muscular, pelas orientações, tá? A coordenação de movimentos. Então, ele é responsável por tudo isso, tá bom? E aqui nós temos o sistema nervoso central, dividido, tronco encefálico, 3 divisões, mesofálico, ponte de bulbo e assim vai. Que cada um lá atrás, eu já te falei, cada um, o que vai de cada um, tá bom? Tronco. Tronco encefálico, bem distinto aqui, olha lá onde está o tronco. Recepção e coordenação e contração muscular e postura corporal. Então, essa é a responsabilidade do tronco. Aí eu tenho aqui, por exemplo, o tronco encefálico e ponte. Manutenção da postura corporal, equilíbrio do corpo, tônus muscular e auxiliam na respiração, tá? Essa é a função dele. Aí nós temos o tronco encefálico e o bulbo. Controle dos batimentos cardíacos, movimentos respiratórios, controle da deglutição, o ato de você engolir, mastigar e engolir. Então, ele que vai ter esse controle. E aqui, partes do tronco, tá? E vai falar do mesofálico, da ponte, do bulbo. Tudo que eu falei lá atrás, resumidamente, vai estar falando aqui nesse slide. Então, essa foi a primeira parte sobre o sistema nervoso central. E nós iremos ter mais uma aula para continuar falando sobre o sistema nervoso, tá? 8º ano. Faça atividade, faça a leitura do texto, assista a videoaula e tire as dúvidas nas lives. Tchau, meninos!